rápida, porque a gente passa as telas bem rápida, já que ele falou tudo. A parte de motivação, sim, né? Só para lembrar. E aí... Boa tarde, gente. Então, estamos a Magali e eu apenas representando uma grande equipe. Alguns já estão aqui também conosco, vieram nos prestigiar. A gente já estava comentando, cadê o povo que estava com a gente? Que é o pessoal do CPD, que também está trabalhando junto conosco no desenvolvimento da sala de aula virtual. Só que é óbvio que a gente praticamente vai passar para as telas, uma vez que o Silvestre fez toda a explanação. Então, passa. Bom, o que nos levou realmente a pensar numa sala de aula virtual? Inicialmente a gente chamava URGS virtual. O que nós pensamos, já que nós tínhamos as plataformas de educação à distância, que também auxiliavam o professor em aulas presenciais, não só em aulas de educação à distância. Então, algumas razões foram bem essas. Os alunos solicitavam, só que os professores têm uma dificuldade muito grande em entender as plataformas em si. E até porque elas são plataformas de educação à distância. O professor de aulas presenciais enxergava isso como uma quase impossibilidade dele chegar a se aproximar dessas plataformas. Ele considerava esse espaço basicamente para a educação à distância. Obviamente que ele começa a perceber que, se alguns professores utilizam, também há benefícios para ele. Ele tenta enxergar esses benefícios. Outra possibilidade que nos levou à sala de aula virtual é que esses AVAs realmente não se mostraram amigáveis para alguns professores. Então, a gente tem a pretensão de fazer isso de forma bem mais amigável. E isso me lembra bem a situação que a gente vive nesse momento, com esvaindo-se nosso caro Steve Jobs. Eu penso assim, que primava pelo clean, pela coisa, eu disse, será que o céu agora vai ficar colorido? Alguém me disse, não, o mais limpo possível, porque ele, estando lá, hoje vai deixar o céu o mais limpo possível. Quem sabe a gente consiga ter tamanha criatividade de fazer um ambiente similar a algo que ele talvez pensasse fazer, mas é muita pretensão. Materiais educacionais. Obviamente, um professor colocava, se utilizasse uma plataforma, colocava na sua disciplina esse semestre, no semestre que vem ele teria que replicar, ele teria que mexer, enfim. Muitas vezes ele tinha esse material em seu computador, bastava que ele enviasse por e-mail para a sua turma de alunos quando ele conseguia ter o e-mail desses alunos. Então, também essa possibilidade de comunicação entre os alunos e o reuso desse material. Como é que ele poderia utilizar de forma mais facilitada isso? Então, também se pensa nisso, que é um repositório que depois a gente fala. E aí viriam as dificuldades dos alunos. Bom, aqui na URGS trabalhamos com 3 AVAs, 3 ambientes virtuais de aprendizagem, Moodle, Nave e Roda, sendo Nave e Roda proprietários nossos desenvolvidos aqui dentro. Então, o professor, muitas vezes, ele tinha a possibilidade de escolher os 3 ambientes, os 3 ao mesmo tempo. Acabava postando só num, ou, às vezes, postava 1 ou 2. O aluno, quando chegava, ele não sabia em qual AVA estava a disciplina dele. Até porque um escolhia o Moodle, o outro Nave, o outro Roda, e está aí. Qual é, nesse semestre, eu trabalho com os 3 ambientes. Então, a gente pensou, quem sabe a gente unifica isso para que o aluno saiba. Ele estará na sala de aula virtual, que é apenas, vamos dizer assim, seria um adendo que ele tem do sistema acadêmico. Localizar a atividade de ensino nos AVA. Bom, como os 3 são diferentes, eles têm digamos que a filosofia dos AVA sempre é a mesma, mas a forma como o material é disposto, ela é distinta nos 3 ambientes. Então, o aluno sabia que para o Moodle ele iria no tal lugar para buscar o material. No Nave, é aqui. E lá no Roda, quer dizer, ele ia acabar se encontrando, mas sempre tinha esse problema. Então, facilitar também a localização do material propriamente dito. Bom, quem sabe tu falas. Bem, gente, no início do ano, quando a gente começou esse projeto, nós fizemos um levantamento. Aqui, tá? Fizemos um levantamento onde a gente percebeu que quase 76% das disciplinas da universidade não utilizavam nenhum AVA. E apenas
24% utilizavam AVA. Dessas 24% de disciplinas que utilizavam AVA, quase 89% eram para ensino presencial e 11,15% para IAD. Também percebemos que desses 24,33% de AVAs, quase 67% utilizavam Moodle. Essas disciplinas estavam utilizando o Moodle, enquanto que nave e roda praticamente é a mesma porcentagem. Dessa forma, qual é o objetivo desse projeto? É facilitar a experimentação dos principais recursos desses ambientes por professores e alunos. Então, disponibilizando essas ferramentas digitais, no portal de serviços do usuário, com apoio, então, às atividades de ensino presencial. Tá? Só uma parte, não é um jogral, mas a gente combinou que quando tinha uma ideia vinha, que aqui a gente salienta muito que é o ensino presencial. Mas, observando e vendo tudo que a gente está fazendo, obviamente, também as disciplinas de educação à distância poderão se beneficiar disso. Elas não precisam necessariamente estar somente no AVA. Tá? Elas poderão se beneficiar disso também. Disciplinas presenciais, disciplinas à distância de cursos presenciais. Bem, então, eu vou começar agora mostrando a dinâmica desse ambiente. Como é que o aluno, o professor, ele entra nesse ambiente? No caso aqui, um exemplo do aluno de graduação, ele, como todo mundo já sabe, né, entra com o seu código, né, que vai para uma tela para escolher o seu serviço, a tela de catálogos de serviços. Percebam, é bom até se salientar que essa semana que vem, provavelmente, essa tela vai mudar. Tá? A gente já foi informado que estão sendo as duas, a de entrada e a segunda, de escolha de catálogos de serviços, está mudando. Tá? Então, na próxima semana, teremos um novo portal, entrada de uma nova página. Tá? Bem, considerando o que está acontecendo hoje, tá? Então, o aluno, o professor, entra na sua escolhe o seu serviço, no caso aqui, informações. E no caso de aluno, então, ele abre essa tela inicial, a área de aluno. Nesse momento, vocês estão vendo, não sei, aqui não está pegando, aqui, ó, que então tem um botão para o aluno então, entrar na sala de aula virtual. No caso do professor e de graduação e pós-graduação, a sistemática é a mesma, né? Então, se loga, o professor entra em informações de professor e entra na área de professor. Né? E, quando o professor clicar no botão sala de aula virtual, então, ele vai para a área do professor. Então, aqui, então, tem, já estamos dentro, então, do ambiente de sala de aula virtual. Nós vemos aqui um seletor de perfil. Quando o usuário está na sala de aula virtual, ele pode, então, determinar que tipo de perfil ele quer trabalhar nessa sala de aula virtual. No caso aqui, é um professor de graduação. Temos também uma área de abas, que onde ocorre a navegação no ambiente é por abas. Temos um calendário agenda. Tá? A agenda ela está quase terminando, né? A gente está quase implementando ela. Temos uma área de trabalho, a área de visualização das informações, e temos uma área de menu. Tá? Bom, no caso das abas, as abas elas são compostas de são três tipos de abas. A aba geral, a aba das atividades correntes e das atividades antigas. No caso aqui, na aba geral, o professor ou o aluno é o mesmo layout. O professor ou aluno vai encontrar
as suas atividades de ensino. Inicialmente, as atividades... Opa, voltando. As atividades são atividades correntes, do semestre corrente. Tá? No caso das atividades correntes, a gente tem que o que está listado aqui nesse histórico de atividades são iguais às abas que foram montadas ali na área de abas. E no caso de o professor querer voltar no tempo e buscar informações sobre uma disciplina antiga, ele vai primeiro escolher um período o período que ele quer buscar essa disciplina e depois então indicar qual ele clica então sobre esse link e vai montar o que a gente chama de uma aba extra sobre as informações da sua disciplina antiga. Ao clicar na aba, o que nós vemos ao abrir essa aba? Então, nós vamos ver, inicialmente, as informações gerais dessa disciplina. Tá? Atualmente, nós estamos apenas com dois menus, duas opções de menu, que é informações de atividade e correio eletrônico. As outras ferramentas a gente ainda não disponibilizou, porque não estão concluídas. Então, nessa interface, o professor então pode verificar os dados dessa disciplina, qual é a plataforma de educação à distância que esse professor está utilizando. No caso aqui, ele não está utilizando nenhuma. O conteúdo programático, critérios de avaliação, atividades para uma recuperação e bibliografia. Todos esses dados aqui, os professores conhecem muito bem, são informações que são informadas no plano de ensino da disciplina. Bem, no caso aqui do professor indicar lá no início do semestre qual é o AVA que ele deseja trabalhar, que ele pode utilizar as ferramentas dentro desse ambiente, que vão estar listadas aqui, como também uma plataforma de ensino à distância, enfim, que ele já conhece, ou que ele deseja trabalhar. No momento que todo aluno, o professor, então, que chegar nessa interface, ele pode selecionar, pode clicar nesse botão indicando o AVA, e ele vai, então, diretamente para o ambiente... Oi? Não. Aqui, o exemplo está com o mudo, gente. Né? Tem professores que usam uma roda, tem professores que usam um nave, tem professores que usam o mudo e o nave, o mudo ou roda, o mudo, nave e roda. Então, o que ele selecionou, os professores, quando constroem sua disciplina, indicam quais ferramentas que eles desejam lá no início do semestre, dependendo dessa indicação, as plataformas vão ser apresentadas nesse momento. Bem, seguindo, outra função que a gente está disponibilizando é o correio eletrônico. O correio eletrônico, na verdade, a gente está mostrando aqui, mostrando uma maneira mais moderna, vamos dizer, de enviar e-mails para os professores. Os e-mails podem ser enviados para qualquer participante da disciplina. Então, nesse exemplo aqui, os alunos dessa disciplina, na outra aba aqui, qual é o professor ou os professores dessa disciplina. Então, tá, vamos para lá. Uma coisa que a gente também está disponibilizando é apresentar, no momento que o usuário clicar sobre o nome de um participante da disciplina, vai acontecer de abrir o crachá e mostrando a foto do participante dessa disciplina. Isso é bastante interessante, porque existem turmas
né? Às vezes o professor ele não consegue identificar somente pelo nome, né? Então, o fato de apresentar a foto já ajuda bastante. Bem, com relação a perspectivas de novas implementações, o que a gente está desenvolvendo? Então, o que a gente quer agora mostrar para vocês o que nós estamos pensando com relação a esse projeto, o que está sendo implementado, o que está em desenvolvimento, o que está em estudo. Bem, então o correio eletrônico já está implementado nas ferramentas que a gente classificou como ferramentas de comunicação. O correio eletrônico está implementado. O fórum está em desenvolvimento, então a gente está trabalhando em cima dele. E o webconferência, a gente também já está tentando acoplar ele no ambiente. Bom, com relação às ferramentas de gerenciamento, nós temos a agenda, que também está quase concluída, falta pouco. As configurações que o professor vai precisar indicar o ambiente. O professor, quando ele entra no ambiente, ele pode dizer assim, ó, na minha disciplina eu só quero um fórum, eu só quero webconferência e outras funcionalidades não me interessam. Então, é esse tipo de configuração que a gente vai deixar para o professor para, então, configurar, personalizar o ambiente. E também com relação aos trabalhos em grupo. Um outro tipo de ferramenta que a gente está estudando, a gente está estudando com outra equipe, PEAD, com a equipe do PEAD, que estão estudando o novo repositório de materiais educacionais da universidade. Então, a gente está trabalhando junto com eles. E essas... estamos, né, então, elencamos essas duas ferramentas para o ambiente, para o sala de aula virtual, que é o portfólio e acervo. Também vamos disponibilizar o Wiki, que é uma ferramenta de autoria colaborativa, e também o mural da atividade de ensino, que, na verdade, esse mural da atividade de ensino já existe no portal do usuário, né, da universidade, e a gente vai trazer ele para dentro então, esse em estudo é como nós vamos trazer isso para dentro do ambiente. E o quadro de notas, né? O quadro de notas que permite com que o professor, então, monte seu quadro de notas e, se desejar, a nossa ideia é que, no final, se ele assim quiser, passe automaticamente o conceito desse quadro de notas para o sistema de conceitos do sistema acadêmico, sistema de gestão acadêmica. E também a gente não pode deixar, a gente já está de olho nessas duas possibilidades, né, que é trabalhar com acessibilidade e mobilidade, tá? Que muitas vezes esses outros sistemas, esses outros ambientes de AD não se preocupam, né, muito com isso, tá? Tu queria falar alguma coisa? A ideia seria assim, por exemplo, colocamos lá na colaboração o Wiki, não colocamos blog, que é também um recurso extremamente utilizado hoje na educação. Mas isso é assim, nós faremos, posteriormente, chamaremos professores, alunos, para que também opinem, para que também eles construam esse ambiente conosco. A gente pegou esse grupo que se reuniu, o CPD e SEAD, deu o start. Nós startamos o processo, porque tínhamos que mostrar alguma coisa, mas os professores e alunos serão convidados a opinar sobre o uso dessas ferramentas. Se, num determinado momento, eles não utilizarem o Wiki, a gente, de repente, deixa, apesar que a gente já percebeu que o Wiki é bastante utilizado e é muito importante na construção da aprendizagem, mas poderemos implementar o blog ou uma outra ferramenta. Isso não é estanque, que fique bem claro isso. Tá? Seguindo, então, assim, aqui é uma simulação, né? Essa tela não existe ainda com esse fórum, portfólio, acervo, né? Mas, no final, o que vai estar acontecendo é que, gradativamente,
essa interface, quando você, aluno, ou você, professor, for entrar na sua sala de aula virtual, vai encontrar, então, dependendo da configuração do professor para aquela atividade de ensino, as ferramentas por ele configuradas. E, assim, algumas considerações com relação à sala de aula que a gente quer deixar, é que é um projeto onde a gente quer deixar claro que não é uma plataforma de AD. Tá? Na verdade, é um ambiente, é um espaço onde a gente vai aglutinar ferramentas que vão dar apoio ao professor no ensino presencial. Tá? Então, não é a nossa ideia concorrer e nem substituir os AVAs institucionalizados pela universidade, né? O Moodle, Nave e Roda, como a Ruth comentou. Todas as ferramentas que a gente está desenvolvendo, que está incluindo dentro do ambiente, estão baseadas nas funcionalidades do Nave e do Roda, que são as duas plataformas proprietárias da universidade. Tá? Outra coisa também é que a sala de aula virtual vai oferecer recursos para facilitar e potencializar a comunicação, como também a gente vai permitir, né, a construção de espaços de colaboração. É isso que a gente está vislumbrando. Né? Importante também colocar que o repositório de materiais educacionais da URGS está sendo debatido, discutido, né? Daqui a pouco vai ser desenvolvido. Então, esse ambiente também vai integrar o repositório de materiais educacionais. E é aquilo que a Ruth acabou de comentar, que é um projeto que vai ser construído com a comunidade. Não é um projeto do SEAD e CPD, é um projeto, né, da comunidade como um todo. O Silvestre antes falou que não era uma inovação. Se a gente parar para pensar, realmente não é. Mas para quem está habituado a utilizar o AVA. Agora, para aquele professor que o pró-reitor chamou de papiros, que nós temos os professores nerds e temos os professores papiros. Para esses professores, certamente é uma inovação. É uma coisa nova para eles. Até chegar a isso, até ele largar o seu caderninho amarelo, que não necessariamente isso é pejorativo, até ele largar e implementar tudo que ele tem, os seus conteúdos, de forma não, que eu sempre dizia assim, não pegar a aula presencial e colocá-la chapada ali no ambiente, e sim desenvolver algo novo, é sim uma quebra de paradigmas. O Silvestre quer falar. Uau! Já que fui citado. Não, de fato, é uma inovação, e eu até enfatizei antes, né, que é uma inovação importante porque ela traz uma mudança de conceito, né? Então tem uma questão de paradigma aí por trás, principalmente no ensino presencial, porque isso vai trazer muitas transformações na forma como professores e alunos lidam com as ações educativas nas disciplinas presenciais dos cursos presenciais, né? Então, de fato, quando eu disse que eu não considerava uma inovação, eu quis dizer o seguinte: isso é uma coisa que a universidade já devia ter feito, né? Inovação é aquilo que a gente projeta para frente. Olha, isso aqui é novo, isso aqui é algo que nós estamos, embora seja uma inovação, nós já devíamos ter feito isso. Quer dizer, então, é uma obrigação da universidade fazer isso, né? Então, a obrigação se sobrepõe à questão da inovação, mas, sem dúvida, é uma inovação, ainda que a gente conheça conheça os recursos utilizados em ambientes virtuais, nas plataformas, já são bem conhecidos, bem experimentados e testados, né? Mas aqui nós estamos trabalhando numa outra questão, né, que tem, assim, sob diversos pontos de vista, é uma inovação. O primeiro deles, eu acho mais importante, que é um sistema, quer dizer, um ambiente de gestão do conhecimento, um ambiente de ensino e aprendizagem que nasce de dentro de um sistema acadêmico. Não é algo que vem de fora,
que você cria um sistema em separado, mas não, é algo que nasce dentro de um sistema que já está perfeitamente organizado, que é o sistema de gestão da universidade, que é o sistema acadêmico, que ele está perfeitamente organizado. Claro que tudo depende de avanços, isso é uma constante, nós sempre precisamos avançar, mas ele está organizado e funcional, esse sistema acadêmico. Então, o ganho que nós temos aqui é que ele nasce dentro de um sistema acadêmico, conversando com esse sistema, ele não está brigando com o sistema. Então, ele nasce dentro desse sistema e ele surge como possibilidade. Então, quando eu falei que não era uma inovação, foi no sentido de provocar um pouco, né, de que tem uma questão aí por trás, que é a questão da obrigação que a universidade tem de disponibilizar esse tipo de recurso, né? Então, é uma inovação, digamos assim, meio compulsória, né? Digamos assim, nós somos obrigados a inovar. Aqui eu disse, então, resumo, né? A universidade, nesse sentido, ela é obrigada a inovar. Também queremos deixar uma mensagem no final, até essa frase bastante ilustrativa do diretor do Centro de Ensino e Tecnologia da Universidade de Michigan, Yong Zhao, onde que diz que a tecnologia não é mais uma escolha, né? Um mundo novo foi inventado e temos que correr atrás. Então, o que a gente quer deixar aqui é que o professor deve conhecer, né, o mundo do seu aluno e aprender com ele, né? Então, os papiros, que nem os professores papiros, começarem também a perceber que tem na tecnologia toda aí, que os nativos digitais estão solicitando, né, pedindo para que o professor possa usar um correio eletrônico na sua disciplina, enfim, um fórum para debater, né? Então, é isso que a gente está querendo deixar aqui como mensagem. Aqui, a equipe que está trabalhando e dúvidas e sugestões nesse e-mail. A Ruth quer falar um pouco. Tá, esse e-mail, todo mundo pode enviar um e-mail dando sugestões, tirando suas dúvidas, que a área de suporte pedagógico da SEAD estará atendendo, nós estaremos tirando essas dúvidas. Além disso, uma das coisas que fique bem claro, que o suporte também pode ir, como uma professora já me solicitou, vários, aliás, não só uma, pode ir na sala de aula, fazer essa apresentação, explicar para os alunos como é que eles devem usar, podem usar, para os professores das unidades. Então, a gente tem isso, a Luciana das capacitações, de repente já está montando uma outra capacitação de sala de aula virtual, que a gente também vai disponibilizar essas capacitações para os professores. Todos os professores e alunos, sem exceção, têm todo o nosso apoio. Não estarão sozinhos, a gente estará auxiliando sempre. Então, não tem por que ficar com temores de chegar para uma coisa que poderá ser nova ou não. A Jussara acabou de dizer assim, não vejo isso realmente como inovação, e sim como uma provocação, pois que todo mundo se sinta provocado com isso. É o que nós queremos. Tu querias? Eu, como representante dos papiros, eu estou achando muito bom, porque eu já fiz vários cursos de capacitação, mas eu confesso que é muito complicado. Então, termina eu mandando as coisas por e-mail, passando na aula, e eu queria saber, explorar melhor isso. É bem isso, professora? A professora Ângela, bem isso que a professora Ângela comentou, né? Na verdade, assim, são três ambientes que a gente tem de ensino à distância, cada um tem a sua, foi construído tendo a sua epistemologia, uma ou duas epistemologias, e o que acontece é que eles não estão integrados ao sistema de gestão acadêmica da universidade. Então, existem processos que o CPD desenvolveu para carregar alunos. Então, existe e esse ambiente está todo desenvolvido dentro do sistema de gestão acadêmica, né? Ele busca direto os dados lá do banco de dados, totalmente integrado
Pode. Inclusive, fala da... Aproveitar a questão aqui. A questão básica é assim, ó. Essas ferramentas de ensino, essas plataformas de ensino-aprendizagem é para gente que já está um passo adiante, que é aquele pessoal que está dando aula de ensino à distância, aquele pessoal que está acostumado com tecnologia, aquele pessoal que, né, que participou do processo da UAB desde o início, lá no... Né, isso aqui não é nada disso. Isso aqui é para os professores mortais, que são 75% dos professores da universidade, que dão a sua aula tradicional, e nós estamos abrindo um espaço de uma ferramenta muito simples, que é como foi a questão de fornecer o conceito, saindo do papel, da folha ótica, para colocar o mouse ali e clicar no conceito, e que foi um passo enorme, e eu me lembro que a gente teve que fazer capacitação nisso, né? Como o professor ia dar o conceito na internet. Então, a gente está fazendo uma coisa... A ideia é uma coisa muito simples, que o professor vai entrar no seu portal lá, que aí ele já tira a ficha, a folha de frequência, né? Imprime dali a folha de frequência, e ele vai olhar ali e vai poder clicar numa caixinha e mandar um e-mail para o seu aluno. Ele vai poder receber o e-mail do seu aluno, ele vai poder marcar a prova, e o sistema vai mandar o aviso para o aluno que a prova é daqui a uma semana. Isso aí, né? É esse tipo de coisa que nós queremos fornecer. Uma coisa bem simples, bem amigável, que não precisa ter capacitação, não precisa treinamento, não precisa nada. Se o professor usar isso e se entusiasmar, aí ele vai depois escolher uma plataforma e aprender plataforma de ensino à distância. Nós não estamos tratando de ensino à distância aqui, nós estamos tratando de facilitar a vida do professor e a comunicação do professor com o aluno. É só isso, mais nada. Tá? O resto é outro mundo que cada um vai chegar no seu tempo e na sua caminhada. Tá? Então, não é inovação, mas é uma quebra de... É um facilitador e um provocador para os professores virem um pouquinho para esse mundo. E se precisar capacitação, meninas, tem alguma coisa errada. Isso não pode precisar capacitação. Isso o professor tem que conseguir usar. Eu concordo, mas se o professor tiver um temor, se a Ângela me disser, mas é assim mesmo, eu tenho minhas dúvidas, não se sinta acanhada que a gente ajuda. Trabalha na arquitetura, a gente trabalha com imagens. Eu te dou uma imagem, uma nova função. Não para mim. O colega aqui, o Hubert, pediu para salientar que o aluno, tanto o aluno quanto o professor, eles podem buscar a sua disciplina do passado, pode entrar em contato com vai poder entrar em contato com seus colegas do passado, sem problema. Tudo está registrado aqui no ambiente. Tá? Tudo ficou aqui, está aqui registrado. Vai poder buscar os fóruns do passado, enfim. Tá? Então, existe essa possibilidade que talvez não tenha ficado muito clara. Ah, sim, gente, desde que tenha e-mail, né? Porque as disciplinas a gente teve... Pessoal, só para um comentário, durante os testes, né, eu busquei uma disciplina do passado, lá algum tempo atrás, acho que uns 20 e poucos anos atrás, eu olhei, poxa, tem toda a minha turma aí, e não estava nada sinalizando lá para entrar em contato com eles. Né. Aí um rapaz aí me disse, pô, mas no teu tempo não tinha o e-mail ainda. Eu disse, pois é, naquela época era sinal de fumaça, isso o sistema certamente não vai oferecer. Tá? Mas, de qualquer forma, vai estar separado o pessoal que tem e-mail, os que não têm, aqueles que tiver cadastrado no banco da URGS, terão condições de entrar em contato com eles, sim, mesmo que sejam disciplinas de, sei lá, 5, 10 anos atrás, né, vai estar disponível. Né, até mais, né, porque certamente muitos ex-alunos hoje são professores, são aposentados, são servidores, eles mantêm o e-mail dentro do nosso banco, e nós vamos poder entrar em contato com eles através desse e-mail institucional. Tá? Só um comentário adicional, então. Mais alguma questão?
disciplina à distância, no portal do servidor, eu coloco lá, por exemplo. Mudo. Para aparecer ali, por exemplo, no Google, eu tenho que continuar. Ah, sim, sim. Sim, o procedimento é o mesmo. O procedimento é o mesmo. Quando tu entrares no sala de aula virtual e fores analisar lá as informações da disciplina, tem lá o botãozinho, então que tu tá qual a plataforma de ensino à distância que tu escolheste para a tua disciplina. Tá? E os alunos também, né? Os alunos também vão receber essa informação. Eu percebo assim, 3 possibilidades agora, por exemplo. Eu posso enviar e-mails para os alunos por aí. Isso. Pelo portal do servidor. Sim. Eu tenho mudo por mudo. Sim. Então o aluno não tem como dizer que não. E ainda notificar pela agenda quando estiver pronto. Quer dizer, o aluno não vai ficar sem saber que vai ter uma prova, que tem que entregar o trabalho, que tem... Né? Alguma questão mais? Oi? Não? Queres? Então... Bom, gente, então era esse o projeto... Lançado. Esse é o projeto que a gente está desenvolvendo, né? E, né, bom uso. Embora... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Tá, já está disponível, já está disponível. Aqui, gente, embora assim, ó, a gente ainda está deixando ali embaixo, assim, esse ambiente está disponível em caráter experimental. Tá? Então, algumas coisas a gente está, em função de dados que a gente busca no banco de dados, alguma coisa que às vezes tem que fazer algum ajuste. Tá? Então, por enquanto, a gente está nessa... Tem esse aviso. Tá? Ali o e-mail para o suporte. Tá? E indicação de alguns navegadores que são mais... Qual é a versão dos navegadores que melhor se comporta o ambiente. Não era isso.